Neste primeiro bloco de informações desta videoaula, nós vamos falar sobre as funções oxigenadas. O que vem a ser funções oxigenadas? São cadeias carbônicas, ou seja, são hidrocarbonetos que além do carbono e hidrogênio também tem o oxigênio. Então, vamos ver todas essas funções, vamos só falar assim os tipos, porque numa próxima videoaula nós vamos falando de cada uma dessas funções oxigenadas. Estamos vendo aí um dos exemplos das funções oxigenadas, né? No caso aí, a função oxigenada ela representa o oxigênio junto a todas as estruturas carbônicas aí. Então, toda estrutura carbônica que tiver o oxigênio juntado a ela, trata-se de uma função oxigenada. E o álcool é o primeiro exemplo. Nós estamos vendo que tem um oxigênio ligado a um carbono. O segundo exemplo de uma função oxigenada é o fenol. O fenol ele deriva do benzeno. Depois nós vamos ver com mais detalhe que o álcool ele tem uma hidroxila ligada a um carbono com uma simples ligação. E aí no benzeno, todo carbono está ligado a uma dupla. Então não é um álcool, é um fenol neste caso. Aí. Ou enol quando não é um ciclo, né? Quando não é uma cadeia fechada. Então nós temos aí o fenol e ele tem um oxigênio ligado à estrutura. O terceiro exemplo é o enol. O enol ele está ligado a uma estrutura, né? A um carbono, e vocês vão observar aí que esse carbono ele está ligado a outro por uma dupla ligação. Então, neste caso aí também não é álcool, é um enol. O quarto exemplo é um aldeído. O aldeído tem um oxigênio ligado por uma dupla ligação, ligada a um carbono, a uma estrutura carbônica aí. Então, este é o aldeído. O quinto exemplo é de um ácido carboxílico. Vocês percebem que tem dois oxigênios ligados à estrutura do ácido, um com uma dupla ligação com carbono e o outro com uma simples ligação. O sexto exemplo é uma cetona. Então nós temos um carbono ligado a um oxigênio através de uma dupla ligação. O sétimo exemplo é um anidrido. Então seria como se fosse duas cadeias carbônicas interligadas através de três oxigênios. Então uma estrutura tem um oxigênio com uma dupla ligação, a outra tem outro oxigênio com uma dupla ligação, interligando as duas cadeias tem mais um terceiro oxigênio. Então aí no anidrido são três oxigênios ligados às cadeias carbônicas. O oitavo exemplo é de um sal orgânico, né? Então aí nós temos um metal ligado a um oxigênio que está ligado a uma cadeia carbônica. Na realidade aí são dois oxigênios ligados à cadeia carbônica. Um por uma dupla ligação e outro por uma simples. Bom, é importante que a gente fale algumas coisas aí. No caso aí, este sal ele derivou de um ácido etanóico, conhecido popularmente como vinagre. Então, quando a gente prepara uma salada numa vasilha de alumínio, não é uma boa ideia não, porque o ácido etanóico reage com o alumínio e provoca um sal de alumínio, que não faz bem à saúde. O nono exemplo é um éter, né? Então nós temos duas cadeias carbônicas interligadas através de um oxigênio.
Cada uma é ligada ao oxigênio através de uma ligação simples. O oxigênio está entre as duas. E a décima e última cadeia carbônica aí que tem oxigênio, né, que é uma função orgânica, é o éster. Isso é um éster. Nós vamos ver ele em detalhes quando nós estivermos falando e vocês vão ver que muitos aromatizantes têm éster. Então, o éster ele derivou de duas cadeias carbônicas. E aí nós temos um oxigênio ligado a uma das cadeias carbônicas por uma dupla ligação e temos outro oxigênio que está interligando as duas cadeias. Bom, gente, neste bloco de informações nós vamos falar sobre a função álcool. Então tudo sobre o álcool nós vamos falar nesse bloco de informações. Neste bloco de informação nós vamos falar as principais características do álcool. A principal característica do álcool é a presença de uma ou mais hidroxila. O que é hidroxila? É este OH aqui. Então, para ser considerado um álcool, essa hidroxila tem que estar ligada em um carbono que esteja ligado a outro carbono por apenas simples ligação. Como o metanol só tem um carbono, é considerado um álcool, né? A hidroxila está ligada a ele. Vocês vão perceber que nesse segundo aqui, que é o etanol, nós temos também uma hidroxila ligada a um carbono e esse carbono está ligado aqui, olha, por uma simples ligação com o outro. Então isso é considerado um álcool. Primeiro é o metanol, o segundo é o etanol. O terceiro, ele recebe 4 nomes. O nome oficial, segundo o Instituto Universal da Química Pura e Aplicada, abreviadamente IUPAC, é propan-2-ol. Então é propan-2-ol. Ou isopropanol, onde o carbono ele está ligado aqui a hidroxila, aqui, olha, ela está ligada a um carbono e esse carbono, ele é um carbono secundário. Então, a hidroxila está ligada no carbono secundário. Ou, quando se fala de iso, significa um carbono que divide outro com estruturas idênticas aí. Então, aqui nós temos CH3 e um CH3. E este carbono aí está dividido ao meio. E também este álcool aí é conhecido como álcool isopropílico. O terceiro álcool, o propanotriol ou glicerol, ou conhecido popularmente como glicerina, ele é chamado de propanotriol, tá? Mas é conhecido popularmente como glicerina. Essa glicerina aí, ela é de uma importância econômica muito grande, pois é através dela que se faz a dinamite. Então, a dinamite, por muitos e muitos anos, foi feita a partir da glicerina. Essa glicerina ela é tratada com ácido nítrico, na presença de ácido sulfúrico, ocorre a reação e aí nesses extremos vai haver um posicionamento de nitrogênio. Então aí estaria a nitroglicerina. E aí ela passa por um tratamento, geralmente com argila ou pó de serra, e aí precisa de uma energia maior para que ela detone. Ela pura, ela é extremamente perigosa, o mínimo choque ela explode. E aí vocês vão ver que neste caso aqui, olha, nós temos 3 hidroxilas, então por isso que é tri. Aqui mostra mais detalhado, esse de palito quase não se vê, mas vocês vão ver que são 3 carbonos, cada hidroxila está ligada a um carbono, cada carbono está ligado ao outro por uma simples ligação. Se a gente fosse falar de exemplos de álcool, nós teríamos uma quantidade gigantesca. Então esse aí nós vamos falar os principais, observem aí, que é um pouco mais detalhado, que todos têm a hidroxila. Então, para ser um álcool, tem que ter uma hidroxila ligada a um carbono, e esse carbono não pode estar ligado ao outro por uma tripla ou uma dupla ligação.
O álcool, recebe uma classificação de primário, secundário ou terciário. Só é possível até terciário. O álcool é considerado primário quando a hidroxila está ligada a um carbono e esse carbono só está ligado a um. Então, primário porque só está ligado a um. Então, a gente fala de álcool primário. O secundário, vocês vão observar aqui que a hidroxila ela está ligada a um carbono que está ligado a dois outros. Esse carbono aqui é secundário, por isso que esse álcool é chamado de secundário. E o álcool é chamado de terciário, a hidroxila está ligada ao carbono e esse carbono está ligado a três outros. Então é chamado de carbono terciário. Bom, e o que significa esse 54% GL? Na realidade, isso aí, a tradução de GL significa grau Gay-Lussac, mas fica complicado, então vamos abreviar para GL. Então, significa que se você pegar este álcool aí, pegar 100 ml e examinar, você vai descobrir que 54% é de álcool e 46% é de água. Então, aí informa em ml, em volume, né, ou em centímetro cubo, qual é a quantidade em 100 ml de álcool e de água, né? Aí é só, você quiser para 1 litro, é só multiplicar por 10, aí se for 1 litro. E 46 INPM, na realidade significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Também é uma maneira de expressar quanto de álcool existe aí na mistura. Então, se o primeiro informa em volume, aqui significa em massa. Se você pegar deste álcool aqui 100 gramas dele e examinar, você vai chegar à conclusão de que 46% ou 46 gramas de 100 é de álcool e 54 gramas é de água. Então, 56%, 54% significa em volume, né? 100 ml ou 100 centímetros cúbicos, 54 é de álcool e o restante é de água, ou seja, 46. E 46 INPM significa que de 100 gramas, 46 gramas é de álcool e 54 é de água. Antigamente, o álcool vinha com um grau de pureza em torno de 96%, 94%. Dava até para a gente abrir o frasco e, na emergência, colocar dentro do carro. E por que não está vindo assim? Porque ele, com esse grau de pureza, criava muitos acidentes. Morreram crianças ficaram deformadas por causa de ter se queimado com incêndio de álcool. Então, atualmente não é permitido mais, é em torno disso aí que é para limpeza, desinfetar e isso. Bom, vocês vão ver agora uma arte em relação ao álcool. Eu consegui uma arte em 3D. Então vocês vão ver algumas moléculas, no caso aí a do metanol, do etanol, do álcool isopropílico e do propanotriol, que é a popular glicerina. Então é bem interessante e mostra bem próximo do real como que está posicionado os átomos. Vocês vão ver que de fato ele está posicionado em 3 dimensões. Mas isso para a gente desenhar ficaria difícil no quadro. Então vai dar para vocês ver um pouco próximo do real. E observem que tem uma parte que mostra em 3D e mostra a nuvem de elétrons em volta do átomo. Então é bem interessante, aproveite. Aqui nós estamos vendo o metanol em 3D. A parte branca representa os hidrogênios. A parte que está aí em azul celeste
representa o carbono e a parte que está em vermelho representa o oxigênio. Então, a gente coloca no quadro uma estrutura plana porque facilita a compreensão. Mas nós sabemos que entre os átomos que se ligam existe uma distância entre os átomos e formam ângulos bem distintos, conforme vocês podem ver aí nessa molécula aí. Então é bastante interessante. Este aqui é o etanol e ele é em 3D e mostra vários formatos aí, né? Então o carbono está representado pelo lilás, quer dizer, o azul, né? O azul celeste. Os hidrogênios estão representados aí pela parte branca, as bolinhas brancas, e o oxigênio a bolinha vermelha. E aí mostra o ângulo bem aproximado do que é o real, aí dá para ver bem em detalhe. Então, azul celeste são os carbonos e os brancos são os hidrogênios, os pauzinhos entre os átomos, como mostra aí, são as ligações, a bolinha branca representa. E é interessante porque mostra a nuvem de elétrons em movimentação, como é este caso aí. Então dá para ver o espaço por onde circula. Este aqui é um exemplo do álcool chamado isopropanol ou álcool isopropílico. Ele é conhecido também como 2-propanol. Então, observem que ele tem 3 carbonos, que está com o azul céu, o azul bebê, como fala, né? Está o vermelho, que simboliza o oxigênio. Então, este azul celeste é os 3 carbonos. E os 8 oxigênio é representado pela bolinha branca. Então, aí dá para ver bem as nuvens de elétrons em volta, né, dos átomos, como é o caso aí, as nuvens, mostra bem claramente. E dá para ver também o ângulo de ligação entre os átomos. Então é bastante interessante este álcool aí. Este aqui é um outro exemplo de um outro tipo de álcool. Ele é conhecido popularmente como glicerina, aquela glicerina que parece um óleo que se passa nas mãos com a intenção de amaciar as mãos ou então com a intenção de contar dinheiro. É muito utilizado na indústria, principalmente amaciante, né, de roupa. Ela é conhecida também como glicerol ou propanotriol. Também dá para ver em detalhes aí que ela tem 3 carbonos, 8 hidrogênio e 3 oxigênio, né? Essa glicerina, o glicerol ou propanotriol, ela é interessante, uma das substâncias assim mais conhecidas, e é a que foi utilizada inicialmente para fazer a dinamite, né? Então pegava-se uma gordura animal e aí ela passava por um processo de clarificação, transformava ela numa glicerina e depois ela era utilizada para fazer a TNT, né? Mas hoje não se usa mais, usa-se o trinitrotolueno, que é um beneficiamento do tolueno, que aí se transforma numa dinamite mais eficiente. Mas por muito tempo foi utilizado a glicerina para fazer a dinamite, né? Então aí está em 3 dimensões e dá para ver todos os detalhes da quantidade de carbono, dos tipos de ligação, das nuvens de elétron entre os átomos de carbono.